Bom dia, você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IDE Fortaleza ou demais redes sociais, eu quero te enviar um grande abraço. Estamos em pleno mês de dezembro, mês festivo, podemos estar fechando alguns ciclos, agendas e já planejando um grande ano que está às portas. E o meu desejo é que Deus continue nos ajudando, nos abençoando e que os novos dias que já estão chegando possam trazer mudanças e alegria efetiva como Deus nos promete. Hoje, nossa reflexão está em Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, que nos diz assim: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Um relato maravilhoso nesse tema dos milagres, no tema em que nós estamos sendo desafiados a irmos para o sobrenatural. Temos aqui um convite de Jesus para Pedro para lançar as redes onde a água era mais funda. E é muito interessante isso, porque Jesus, ele é um carpinteiro e Pedro o pescador. E era um convite completamente estranho para aquele que havia tentado pescar a noite toda e não havia pescado peixes. E estava ali no início de dia, desanimado, porque a madrugada havia sido de fracasso. Mas antes de olharmos para esse detalhe, desse convite que vai resultar numa pesca maravilhosa, eu quero chamar a atenção para o fato que Jesus vai até o barco onde Pedro está e eles ali estão lavando as redes como corriqueiramente. Era o seu dia, um dia simples, um dia comum, e Jesus então chega. Aqui há uma transformação iniciada com um chamado, uma visita de Jesus que pode ser acolhida ou não. Este chamado de Deus acontece no meio do nosso cotidiano. Não é preciso fazer algo especial para receber o chamado. É hora de reconhecer a visita de Jesus no cotidiano, no processo de lavar as redes. Um fato é que o dia a dia da vida daquele pescador
ou daqueles pescadores era que depois de uma noite, pegando o peixe ou não, o dia seguinte vinha toda uma tarefa, e é dentro dessa tarefa que Jesus chega, se aproxima, faz convite, se senta, começa a ensinar e leva então os discípulos a ousarem novamente para lançar as redes ao mar depois de uma noite de fracasso. Nós temos aqui algumas lições que podemos aprender com esse episódio. Jesus disse a Pedro exatamente onde encontrar abundância de peixes, depois que ele e os demais tentaram toda a noite sem sucesso. Mas o Senhor onisciente sabe onde os peixes estão. O serviço efetuado por nossa sabedoria e força é fútil. O segredo do sucesso do trabalho cristão é ser guiado por Jesus. Mesmo sendo um pescador experiente, Pedro aceitou o conselho do carpinteiro quando ele disse: sob a tua palavra lançarei as redes. E como resultado, as redes se encheram. Isso mostra o valor da humildade, a capacidade de ensinar e a obediência implícita. Foi onde as águas são mais fundas, como diz a versão da NVI, que as redes se encheram a ponto de romper. Portanto, devemos parar de ficar perto da praia e lançar-nos na maré alta em plena submissão. A fé tem suas águas profundas, como sofrimento, tristeza e perda. São esses que enchem as redes em grande quantidade quando nós confiamos que o nosso Deus vai estar conosco e vai nos ajudar a atravessar, a vencer e a triunfar toda e qualquer peleja. Quando Pedro viu tudo o que estava acontecendo, Pedro então faz uma tremenda confissão. Quando Pedro diz que é um homem pecador, ele olha para Jesus depois de tudo que estava acontecendo e ele então confessa ser um homem pecador. Ele diz no versículo 8: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Essa mesma perplexidade acontece em Isaías capítulo 6, versículo 5, quando Isaías também, diante do poder de Deus, ele grita: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Pedro também tem essa mesma impressão e ele então grita e o Senhor o socorre, e Jesus toma uma atitude de dizer para ele no versículo 10, doravante, quer dizer, a partir dali, Jesus chamou seus discípulos enquanto estavam empenhados no trabalho árduo, não entre líderes religiosos desocupados. É digno de nota que Pedro é chamado 2 vezes após 2 pescas maravilhosas. Primeiro para o discipulado e depois para o apostolado em João 21, de 1 a 18. Eu já caminho para a conclusão desse áudio, dizendo que esse chamado confirma aquilo que Jesus chama Pedro para ser pescador de homens, chama Pedro depois para apacentar suas ovelhas, depois de uma noite de insucesso, de fracasso, seguido por um encontro ao amanhecer com Jesus, desafiando eles a irem para onde era mais fundo e onde Jesus os surpreendeu com uma grande pesca, uma pesca que foi além do imaginado, e Pedro então se rende e clama por misericórdia e recebe de Jesus um chamado para, a partir dali, se tornar um pescador de almas. Que relato extraordinário é o relato de hoje. Que Deus nos abençoe e também nos leve a essa grande caminhada com Jesus. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Amém.